Aí a pessoa pega aquele versículo para ela, então, não preciso ser rico aqui, vou trabalhar para ganhar minha salvação e para o céu, essas coisas. Olha, essa pergunta é maravilhosa. Por quê? Isso aí. Porque a Bíblia nunca falou que o dinheiro é um problema. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é o problema. O dinheiro, ele pode ser um instrumento maravilhoso para você a serviço do reino de Deus, para te dar acesso, para você fazer bem pelos outros, ou ele pode ser o teu Deus. Se ele se tornar a coisa mais importante na tua vida, a primeira ele é uma coisa que maldição. você recorre, né? Agora, não é só o dinheiro, é a tua mulher, é os teus filhos, é a tua carreira. Qualquer coisa Gerente do banco, advogado. que se torne o primeiro lugar na sua vida, e no lugar de Deus, virou maldição. Agora, se você olhar para a história, você vai ver que existem pessoas que tiveram um relacionamento com Deus e que foram profundamente abençoadas. Por quê? Porque para o propósito, Deus precisa te dar as ferramentas para você conseguir. Abraão, por exemplo. Abraão foi um homem muito próspero. Isaac, o filho dele, foi mais próspero ainda. Deus fazia, por exemplo, que Isaac ficou na terra de Gerar, né, que era a terra dos filisteus. Ele foi mandado embora de lá, porque os filisteus ficaram com inveja dele, ele estava prosperando, mandaram ele embora. Aí ele começou a prosperar 100 por 1. A ponto do camarada lá, o Abimeleque, chegar e falar, escuta, vamos fazer uma aliança. Com inveja dele, aí. Vamos fazer uma aliança, porque eu não quero que você me amaldiçoe. Olha, eu vou deixar você morar aí. Por quê? Porque ele tinha a benção de Deus. Então, eu creio que a prosperidade, ela não pode ser um fim. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Amém. Porque estas coisas, elas vão ficar. Agora, elas são instrumentos. até onde você vai? Se você vai, você precisa viajar, você precisa pagar um avião. Hotel. Se você não tiver os recursos, você não vai fazer aquilo que Deus quer que você faça. Eu não vou dar muito spoiler, porque isso está num curso fechado meu, mas uma coisa que eu falo é o seguinte, o dinheiro é tão importante que o tempo todo ele aparece na Bíblia. Por exemplo, mulheres de alta posição sustentavam Jesus com seus bens. Para Jesus não trabalhar para poder ficar no ministério, alguém teve que trabalhar para pagar. E se fosse, alguém vai ter que trabalhar. Se fosse maldição, Jesus não ia aceitar. Exatamente. Alguém vai ter que fazer o trabalho, né? Ou seja, você quer estar do lado de quem está recebendo ou do lado de quem está dando? Porque o dinheiro vai estar de Gênesis e Apocalipse. Né? Agora, tem um detalhe que eu queria também acrescentar, eu concordo plenamente com você. Aliás, eu vou chamar o senhor para dar uma aula. Eu tenho um curso chamado Ganhe o Mundo Sem Perder Sua Alma. E eu não chamei nenhum teólogo ainda, eu quero chamar o senhor. Vou lhe mandar o convite. Virei com prazer. Você quer ver um outro detalhe importante? Me fugiu. Desculpa. Mas era uma coisa interessante para falar sobre a questão do dinheiro. Whatever. Depois, se eu lembrar, eu volto a falar. Eu estava falando que você, de algum lugar, de alguma forma, o dinheiro vai ter que vir de algum lugar. Se não for através do seu trabalho, vai ser alguém trabalhando para te sustentar. Na Bíblia, você vê todo o tempo Deus falando que o problema é o coração. Em tudo, não só com dinheiro. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Você quer ver um outro detalhe? Boa. A parábola dos talentos. Você quer uma parábola mais clara de Jesus? O que Jesus fala? Um homem se ausentou e chegou para um dos seus servos, deu 5 talentos. Para o outro deu 2, para o outro deu 1. E ele disse, olha... Deu conforme a capacidade de cada um. Mas falou, você trabalhe e me apresente depois as contas. Essa parábola, muita gente não sabe, mas está falando da volta de Jesus. Lógico. O Mateus 25 todo é sobre isso. Todinho, exatamente. 24 e 25 fala disso. Então, o contexto é esse. E Jesus usa como metáfora Deus dando para o homem, ou seja, o Senhor dando para os seus servos dons, talentos, mas ali é dinheiro. O talento ali não é, olha, eu toco violão. Não, era grana, era dinheiro, era um peso em ouro. Um talento é por volta de 33 quilos. Entendeu? Um dos caras negociou, vendeu, comprou. Quando o senhor voltou, ele tinha 10 talentos. Olha aqui, senhor, o senhor me deste 5, eu dei mais 5. Bom, meu servo fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. O segundo, que ele deu 2, fez a mesma coisa, devolveu 4.
Um deles enterrou. Com medo. E aí falou assim, tu és severo, e eu fiquei com medo, porque o Senhor colhe onde não semeia, e o Senhor falou, como assim? Eu colho na onde eu não semeei? Servo mau e fiel. E o entregou para os cães, onde há choro e ranger de dentes. O que Deus está mostrando aí? Está mostrando aí que na terra nós recebemos todo tipo de dons, de habilidades, inclusive finanças. Que existe o dom de adquirir riquezas na Bíblia. Tá Isso, Deuteronômio 8 fala isso. Isso é um outro tema também que é maravilhoso. Porque eu creio que todos podem prosperar, mas nem todos vão ficar ricos. Mas se você é fiel e diligente, viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, e não perante homens obscuros. Tiago, eu nunca desejei ficar rico. Nunca busquei isso. Eu sempre me apaixonei pelo estudo. Eu sou estudioso. Na minha vida, quando eu pensei, as pessoas começaram a me procurar para lançar curso, e eu tinha dúvida se Deus queria que eu fizesse isso. Eu falei, meu Deus, eu não quero vender a palavra. Aí um dia a Lília falou para mim, minha esposa, mas você não vende o livro? É, vendo. Não tem que pagar o curso de teologia. Qual a diferença? Ela falou, quantos anos você investiu? Quantos livros você leu? Eu falei, tá bom. No meu primeiro lançamento, foi uma explosão. Deus fez na minha vida, tanto pelo YouTube quanto pelos cursos que eu lancei, Ele me abençoou muito. Mas o que eu tenho ali? Eu fiquei atrás disso? Não, eu sempre amei gente, eu sempre amei as ovelhas. Mas Ele me prosperou, e me prosperou muito. Aí eu falo, bom, Senhor, eu não pedi isso, mas Deus falou, você sempre foi excelente. Eu nunca subi num púlpito para trazer uma mensagem quando eu tinha 50 pessoas que não tivesse o original, o histórico, o social, uma pregação que fosse odierna para o momento. E, ou seja, eu quando estava na Barra Funda, que era um bairro muito pobre, eu só tinha ovelhas intelectuais, professores de universidades, empresários. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Então, eu creio que a prosperidade... Você sabe que a palavra prosperar no hebraico, tsaliar, significa cumprir o propósito para o qual foi enviado. A primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia, existe na teologia uma lei, que é a lei da primeira ocorrência. Ela determina o que a palavra significa. É quando o servo de Abraão, Eleazar, ora para Abraão, pede que Abraão ore por ele para que ele cumpra o propósito de achar uma mulher para Isaac. E é isso que é a prosperidade, é você cumprir o seu propósito. Então, se você está na área que Deus te chamou e você faz a sua parte com excelência, Ele vai prosperar. Muito bom. Isso significa que o camarada que está na favela, ele vai sair da favela, porque ele vai ser diferente. E eu sempre digo que a excelência agrada a Deus e traz a prosperidade. Quando você é um cozinheiro, que a pessoa come e fala, é uma iguaria, a comida dele não vai ser igual a outra que é uma gororoba. Então, você não pode amar o dinheiro a ponto de só buscar o dinheiro. Porque se isso for o teu amor, você faz qualquer negócio. Você se corrompe, você passa por cima do outro, passa o outro para trás. Agora, se você ama Deus e age com excelência, com princípios de generosidade, você vai prosperar. Essa é a minha história. Eu nunca na minha vida procurei prosperidade. Nem pregar eu pregava sobre isso. De vez em quando eu falava sobre o tema. Mas Deus me prosperou abundantemente. Agora, eu vou rejeitar uma bênção de Deus? Então eu digo para as pessoas, se você tem o dom de adquirir riqueza, porque lá em Deuteronômio 8, Deuteronômio é o livro em que é o último livro de Moisés, ele já estava chegando no tempo de morrer, o povo ia atravessar o Jordão para chegar na Terra Prometida. Ele faz uma recapitulação de todas as leis que ele deu e ele disse, olha, quando vocês chegarem naquela terra que o Senhor vai dar, ela é uma terra diferente do Egito. Porque no Egito o camarada jogava a semente, pisava, nascia, por causa da enchente do Nilo. As margens eram muito férteis. Ele falou, lá não. Lá é uma terra de montanhas, de vales, de rios.
a chuva virá se vocês forem fiéis. Se não forem fiéis, não vai chover. E ele diz, olha, e vocês vão entrar numa terra e vocês vão possuir casas que vocês não construíram. Vocês vão possuir terras que vocês não compraram. Então, quando vocês estiverem usufruindo disso tudo, lembrem-se de que é o Senhor que te deu o dom de adquirir riquezas. Não foi a tua mão. Então, eu vejo que o primeiro princípio da prosperidade é você reconhecer que tudo vem de Deus. Na minha vida, Tiago, desde muito cedo eu e a Lilian éramos generosos. Desde muito cedo, mesmo quando não tínhamos. Eu nunca deixei de dar dízimo, nem quando eu não ganhava o suficiente para me sustentar. Eu sempre fui generoso com as pessoas. E Deus foi abrindo as portas. É aquela história bíblica de quem não é fiel no pouco, Deus não coloca sobre o muito? Lógico. É óbvio. Agora, não é só ser generoso e compreender que tudo vem de Deus. Isso é uma parte. Agora, ele te deu os dons. E você tem que trabalhar esses dons, você tem que desenvolver. Você tem que... Olha, eu nasci com um dom musical extraordinário. Eu tenho ouvido absoluto. Desde pequenininho, com 5 anos, eu ouvi uma música e já saía tocando. Minha mãe, que era professora, concertista de piano, no 6º ano, ela descobriu que eu não li uma nota. Porque eu ouvia música o dia inteiro, eu chegava, tocava de cor. Ela falou, mas essa nota não está aí. Eu dei uma nota dissonante. Eu falei, mas eu não estou lendo. A partir daquele dia, ela falou, então eu não posso te ensinar mais. Eu tinha um dom maravilhoso. Mas eu não desenvolvi o tanto que eu podia desenvolver. Por isso eu sou um tocador e não sou um concertista. Então, Deus dá os dons, aqueles talentos, mas você tem que fazer a tua parte. O trabalho, a diligência, a resiliência. A disciplina é sua. A disciplina, porque cada vez que você vai aumentando de patamar, você vai ficando melhor. E naturalmente isso traz a prosperidade. Naturalmente traz a prosperidade. Agora, a gente sempre tem que tomar cuidado para não amar mais o dinheiro do que a Deus. Porque essa é a tentação das pessoas, geralmente, né? Elas se apegam muito à materialidade, que não vamos levar para o mundo vindouro, que é o mais importante, é o maior tempo da nossa vida, que é eterno, e se esquecem do motivo pelo qual elas prosperaram, né? Isso é algo que a gente se esforça muito, né? Eu, Janine, as crianças lá em casa, de sempre lembrar que tudo que nós temos veio de Deus. Esse dia eu estava conversando com um dos maiores evangelistas hoje, um cara que ganha muita gente para Jesus no Brasil e no mundo, e ele tá falando, cara, eu tô muito feliz porque bati tantos milhões no YouTube e fiz não sei o que e tal, e comprei a casa do meu sonho. Eu falei assim, não se esqueça que tudo que nós temos veio de Deus. Exato. Tudo. Qual a diferença de você ter um Fusquinha ou de ter uma Ferrari? É carro. Só tem o conforto, a diferença. Não, beleza. A gente gosta dessas coisas. Eu não gosto muito de carro, então não é um assunto que eu gosto. O que eu estou te falando é o seguinte, Deus não fica escandalizado, porque se Deus fosse ter um carro... Uma Ferrari, uma Porsche seria um carrinho de nada, né? Perto das carruagens dos céus. Deus olha o coração. Deus olha o coração. Então, nós, na nossa vida, a gente tem que lembrar todo dia que tudo vem dele, até a sua inteligência, até a sua capacidade, até o seu dom veio dele. Isso. Então, dá glória para ele. Esse reconhecimento é muito importante. Isso é tão sério que o Herodes, lá em Cesareia, um dia ele entrou para falar com o povo naquele anfiteatro maravilhoso, entendeu? A roupa dele estava com fios de prata. E a Bíblia diz que ele, com o sol que batia com ele parecia um deus. E as pessoas começaram a clamar que ele era Deus e tal. E ele gostou daquilo, ele foi fulminado e morreu ali. E também, Deus não divide a sua glória com ninguém. E também quando Pilatos... falou assim, você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar agora mesmo? Jesus fala uma coisa profunda. Nenhuma autoridade seria dada se não viesse do céu. É óbvio. Ou seja, qualquer coisa que acontece foi permissão de Deus. Aproveitando esse assunto, o que o senhor pode esclarecer para a gente da passagem do jovem rico? O jovem rico, ele se aproximou de Jesus. O problema do jovem rico não era o dinheiro. Ele se aproximou de Jesus para ser validado.
Ele queria chegar para Jesus, que Jesus falava, você é o cara, você não precisa fazer nada. E era isso que estava em jogo, porque a questão ali, se a gente está falando aqui que não é o que eu faço, ou o que eu deixo fazer, não importa o quão bom ele fosse, o quão cumpridor da lei ele fosse, ele ainda era pecador. Então ele chega para Jesus dizendo, bom mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus falou, você conheça a lei, cumpre a lei e obedeça. Ele fala, já faço isso. Desde a mocidade. Desde a mocidade, eu nunca pequei, olha como eu sou o cara. Aí Jesus fala, então se queres ser perfeito, ele muda, não é mais salvação. Agora, se queres ser perfeito... Mas veja, a perfeição é o que é necessário para a salvação. Porque na salvação, se você tirar 9,99, você não entra. Ele estava achando que ele era salvo. Ele estava achando que podia discutir com o dono da salvação. E Jesus, ele queria validação de Jesus. Não, pode ir. Você é o cara, você é maravilhoso. Ele falou, é. Então é o seguinte, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Aí ele falou, não, mas aí é demais. Se ele tivesse chegado e falado, Senhor, eu sou um pecador, Jesus nem ia pedir o dinheiro dele. Você já reparou? No caso do Zaqueu, que era um ladrãozinho, né? E um traidor do povo, porque ele era judeu, só que ele representava os romanos. Tomando dinheiro de judeu. E impostos extorsivos, né? Quer dizer, o povo passando fome, o cara tomava das pessoas, e se não desse, ia para cadeia. Quando Jesus entra na casa dele, ele se converte, ele falou, Senhor, porque o problema dele, o fulcro da questão é que ele sabia que ele estava extorquindo. Ele falou, olha, eu vou devolver até 4 vezes aquilo que eu roubei de alguém. E Jesus não fala, olha isso, aquilo. Jesus fala, hoje entrou salvação na sua casa. Por quê? Porque ele compreendeu isso. Então, o dinheiro é um instrumento, assim como o tempo é, assim como os seus dons. São instrumentos na vida para que você possa viver e cumprir o seu propósito. Se você entender que Deus é o Senhor e Ele é o primeiro, Ele pode te dar e vai te dar tudo aquilo que você necessitar para cumprir o seu propósito. E tem uma outra ótica aí também. A gente hoje prega que tudo que você... Dá para pôr uma aguinha aqui? Claro, por favor. É que nossa equipe é muito desligada. Você desculpe, meu senhor.